Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre herança. E aí, você já herdou alguma coisa? Pretende deixar algo de herança? Como é a questão da herança na sua família, no seu sistema? O que você sabe, o que você entende, o que você pensa? Como o pessoal vê a herança no seu sistema, na sua família, na sociedade? Já herdei maldições, mas já quebrei. Olha só, isso aí é ótimo. Até não tinha anotado aqui para falar das maldições. Elas existem, não existem? É verdade ou não? Gente, maldição é complicado. Gente, vamos falar então um pouquinho sobre herança, porque eu acho que é um assunto super legal. Legal mesmo, né? De legítimo, de leis. E sempre dá pano pra manga, né? Então, pelo olhar sistêmico, o que a gente fala a respeito da herança? Que é interessante que a gente sempre receba a herança como um presente. Todo mundo gosta de herdar alguma coisa, né? Herdei, sei lá, qualquer coisa a gente gosta de receber, né, gente? E a herança, para ela ter um fim bom, para ela fazer um bem na nossa vida, o primeiro passo importante que a gente precisa dar quando está diante de uma herança, quando a gente recebe algo, é agir com gratidão. Então, assim, receber aquela herança como um presente. E não importa muito a monta. O que mais importa na questão de herança são as intenções e as energias colocadas naquele bem, valor, objeto, enfim. Então, sempre que a gente herda algo, a gente herda toda a energia por trás daquele bem, daquele valor. E aí, como eu disse para vocês, não importa se é algo muito singelo ou se é algo de muito valor econômico, enfim. Sempre vai ter uma energia, um registro energético por trás. Quando a gente fala em heranças de família, patrimônios, terras, enfim, uma coisa importante a ser vista é qual o passado, qual a origem desse bem. E atualmente a gente vê muita gente brigando por herança. Pessoas jovens brigando ainda com os pais ou com os tios em vida por conta de herança. Então, outro princípio bem interessante a ser observado com relação à herança é que se você não contribuiu para a acumulação daquele patrimônio, para aquisição daquele bem, para angariar aquele valor, aquela empresa, você não tem direito nenhum sobre ela. Claro que legalmente nós temos os herdeiros necessários, né, que a lei prevê. Prevê muito também para evitar o desamparo, né, de vulneráveis. Eu acho que esse foi a origem de se fazer as questões relacionadas à herança, à legislação, né, que tutela os bens, valores, enfim, destinados à herança, porque há tempos muito remotos tudo era do Estado, né? E a gente nem fala em política atual, de socialismo, mas lá nos primórdios mesmo. Então, era do Estado, você podia usufruir, depois o Estado te tomava, ou as pessoas nem tinham mesmo posse de suas propriedades, né? Era algo que era cedido, que era de senhores, enfim. E o que acontece? Quando o ser humano ele começou a adquirir bens e a produzir, algumas pessoas se destacaram, geralmente são destaques econômicos, e começaram a acumular. Com esse acúmulo, sempre tem algo a herdar. E lá atrás a gente já pensa como foi feito esse acúmulo. Foi feito de forma honesta, de forma íntegra, os trabalhadores receberam bem pelo trabalho realizado. Então tudo isso, a pessoa que vai herdar, ela vai carregar com ela. Quando a gente aceita no lugar de humilde, de pequeno, a gente deixa com a pessoa o que é dela. Então, por exemplo, eu herdei uma empresa do meu pai, pretendo tocar essa empresa, mas o meu pai ele era um pouco difícil com os funcionários, ele explorava esses funcionários, tem todo um histórico aí de um pessoal que tem até raiva da minha família por conta disso. Aí o que eu faço? Se eu entro lá brigando e querendo manter ou criticando ou elogiando a atitude,
eu tô pegando toda essa energia densa e desafiadora para mim. Ainda que eu seja uma pessoa nova a entrar no negócio, a herdar o negócio. Nunca trabalhei ali, não tinha conexão nenhuma. Se eu assumo essa empresa do meu lugar de pequena, e o que é o lugar de pequena nessa questão da herança? Eu não contribuí para isso. Então eu agradeço o que vem até mim, eu aceito tudo como foi, e a partir de agora, com essa gratidão, eu peço licença para fazer um pouquinho diferente, para fazer do meu jeito. E aí eu vou responder pela minha carga energética que eu vou colocar naquele momento. Então é um pouquinho da questão do equilíbrio. Sempre que eu tô no meu lugar, eu tenho força para mais, eu tenho força para seguir adiante. E uma coisa interessante entre as famílias é que sempre que a gente nega muito o nosso nome ou enaltece muitos feitos dos nossos antepassados, a gente se emaranha com esses feitos. Então, brigar por herança, gente, é sempre muito ruim. É o mesmo processo da inveja. Eu tô invejando uma pessoa, sei lá, hoje ainda estava conversando com umas meninas e aquela coisa, uma mulher invejando o shape da outra e tal, porque tu tem o corpo bonito, a tua postura e tal. Não um elogio, é uma inveja. Você não sabe o que você está invejando. Você não sabe o que custou para aquela pessoa ser assim, estar assim, como é a rotina dela, a energia dela. E quando a gente inveja, a gente está trazendo tudo isso para o nosso campo. E a mesma coisa é a questão da herança. Quando eu brigo por herança de pessoas vivas, irmãos que brigam com irmãos, brigam com os pais ainda vivos por conta de herança, inconscientemente eu estou desejando a morte dessas pessoas. Então é muito pesado. Às vezes são famílias que têm patrimônios que se constroem há anos, que também vão herdando de seus ancestrais, de seus antepassados. É muito comum a gente ver brigas de terra por terra. Então, houve uma briga entre o meu avô com os irmãos dele. E meu pai herda essa terra. E até ali tudo bem. Teve alguns desafios com meu pai e meus tios. E aí eu já me meto no meio da briga. Já começo a brigar com os meus irmãos, até em vida ainda, por conta da terra. Então o que acontece? A gente herda também posturas, a gente herda as brigas. É muito comum sobrinhos brigarem com os tios por conta de herança. Então, o meu tio logrou meu pai na herança da família. Minha mãe recebeu um pouco menos. E os filhos tomarem essa dor dos pais. Isso é muito ruim, porque também estão herdando com isso uma série de conflitos, de dores desses sistemas familiares que a gente não sabe a origem. Cíntia, mas meu pai e minha mãe se queixam muito pra mim, porque o irmão logrou, porque a irmã passou a perna, porque um só administrava. E eu sempre falo uma coisa que dói muito para as pessoas, né? Os meus pais deixaram tudo pro meu irmão cuidar. Então é ele que administra e ele não me dá a minha parte. Aí eu pergunto pra pessoa, mas que parte? Não, porque tem uma parte minha, sim, mas se você tá trabalhando lá, seus pais estão vivos, você não tem direito a nada por enquanto. E a pessoa se revolta, mas ele é meu irmão, eu tenho direito também e tal, se ele tem, eu também tenho. Gente, o ideal é que a gente não dependa desses bens, valores e dessa dinâmica para viver. E por que eu digo isso, tá? Porque é um peso muito grande. Você fica olhando para trás, fica olhando para o que está sendo construído ainda e para essa dinâmica dos pais, e muito possivelmente para essa dinâmica dos tios e dos avós, e você não consegue levar sua vida adiante. Então você começa a receber coisas e tudo se vai. Você recebe, mas tem um problema, tem alguma questão judicial trancando, ou você mais à frente precisa se desfazer desse bem, ou esse bem acaba te trazendo um desgosto. Aí você vai dizer assim, Cíntia, mas que negatividade, tu tá falando só de um lado pesado. Bert Hellinger tinha uma frase que era bem pesada, e eu entendo hoje ela, né, como consteladora, que é assim, toda herança é maldita. Se a gente não recebe com essa postura, não recebe como sendo um presente. Justamente por isso, porque a gente está brigando por energias que a gente não conhece. É muito comum no campo de constelação eu receber uma pessoa completamente emaranhada,
com um problema muito grande, com uma mágoa muito grande de algum tio, principalmente. E quando o pai ou a mãe chega no campo, o problema dela com aquele irmão não existe para o campo. É como se os dois maiores olhassem para o menor e dissessem, tá, mas o que tu tá te metendo aqui? Isso aqui não é teu. E não tem nada de errado entre nós. Como pequenos, a gente tem um registro muito forte. Tudo que nosso pai e nossa mãe fala, a gente pega pra gente. E é muito comum que a gente queira curar as dores deles. Então é muito, muito, muito comum filhos presos a questões de herança que pertencem ou deveriam pertencer aos pais. E aí, mais uma vez, entra a importância da hierarquia. O que seu pai e sua mãe não resolveram, deixe com eles, siga sua vida daqui por diante. Eu sei, né, eu também vivo na matéria, estou por dentro da situação econômica, social, enfim. Cíntia, tá, mas eu tenho uma disputa judicial. Que postura eu adoto? Tem uma disputa judicial aí, eu preciso resolver, eu quero esse valor, é meu de direito, é meu por lei. Preciso abrir mão, então? Não, gente, não é isso. Nunca é o que a gente faz, mas é como a gente faz. Ainda que eu tenha um litígio judicial, né, bem forte acerca de bens, valores, eu posso adotar uma postura interna de paz, de aceitação. Então não é que você não vai atrás dos seus direitos, não é que você não vai buscar o que acha que é certo, mas é como você vai fazer isso. Porque sempre que você estiver brigando, estiver com raiva, ódio, rancor, ou até, porque são sempre extremos, né, gente? Ou eu tô com raiva, brigando, com um tacape na mão, ou eu tô lá me fazendo de vítima e chorando de coitadinho. Ai, eu fui lesada, pobre de mim. Porque, gente, qualquer um desses extremos só vai te trazer dor, só vai te trazer obstáculo, vai te levar pro menos. Então, sempre que a gente se dá conta que a gente está nessas posições, é importante que a gente busque auxílio para voltar para o centro, para voltar para uma postura mais, digamos, sóbria, de paz, de harmonia, ainda que seja difícil. Cíntia, quando a questão é com o irmão meu, o que eu faço? Quando a disputa é muito forte entre irmãos, gente, eu sempre indico que se abra um campo. Claro que eu sempre vou querer que vocês constelem, porque constelação pra mim, eu brinco que muita coisa é como se fosse tirar com a mão. Você tá com uma venda e a venda se abre. Você rasga, assim, tira o obstáculo da sua frente com a sua mão. Você olha para aquilo, você entende, sente. A partir do momento que você sente, o seu cérebro entende, você consegue solucionar. E quando é com irmãos, gente, busquem, constelem, porque muito provavelmente vocês estão honrando pais, tios ou avós. Às vezes tá tudo bem, tá todo mundo super bem, cada um tem seus bens, a família é equilibrada. Esses dias eu atendi um caso que as pessoas estavam super bem, os pais repartiram em vida, estava todo mundo satisfeito com a sua parte, e aconteceu uma reviravolta que os pais queriam rever a distribuição. E eram terras, né? São terras. E aí já estava tudo certo, escriturado inclusive. 2 irmãos se sentiram um pouco abalados, o outro achou que estava bom porque, em princípio, eu mexer de novo nas terras dele e ele ia ter um ganho. E aí a primeira coisa que eu perguntei para a pessoa que me procurou foi o seguinte: quem na tua família brigou por herança? E ela disse: não, o meu pai até hoje não fala com alguns dos meus tios por conta de herança. De terras, uma pequena parcela de terra. Tudo bem. Claro que a gente sempre conversa, muito provavelmente, é muito comum um constelador que já tem uma experiência, ele já tem um diagnóstico meio... A gente já tem um caminho a seguir. Mas o campo sempre é soberano, ele sempre se revela. Então, em uma constelação, eu nunca vou saber previamente o que vai surgir ali. Mas foi muito incrível que quando ela abriu, quando ela colocou, posicionou as pedras, os cristais na mesa, ela se colocou extremamente aliada aos tios. E aí, durante a constelação, eu trabalho de forma velada, eu não digo quem é quem, até isso é um dos motivos pelos quais eu uso as pedras, né, e não tanto os bonequinhos. Ela me disse assim: eu me sinto tão bem nesse grupo aqui, porque a gente não pode excluir ninguém do nosso sistema. Como o pai excluiu aqueles tios, excluiu aqueles irmãos, ela se associou para que houvesse a inclusão.
A partir do momento que ela consegue falar as frases de deixar com o pai o que é do pai, de dizer para os tios que ela via esses tios e que eles fazem parte, que ela sente muito pelo que aconteceu, mas que ali ela é pequena, na hora o campo se relaxa, a tensão é quebrada. O irmão volta para o lugar dele de filho, de irmão. O pai fica aliviado também. Os tios passam bem para trás do campo, indicando que é algo do passado que ela está vivenciando agora. Então vejam a importância de nós estarmos no nosso lugar com relação à herança. Não tenho feedback ainda desse caso, tem muita coisa acontecendo, mas a solução que o campo mostrou, no campo, naquele momento, todos os representantes se mostraram muito tranquilos. É como se realmente houvesse um alívio. Obviamente, esse alívio mostrado depende muito da postura, da atitude que cada um vai tomar depois de ter visto e sentido aquilo ali. Então, constelação não é milagre, né, gente? Mas mostra para você o foco, onde você realmente deve olhar para que você consiga solucionar. E sempre que envolve herança, gente, envolve relações emocionais. Envolve emoções. E as emoções a gente precisa nunca controlar, mas gerenciar. Entender por que eu me sinto assim, me sinto assado. Eu fiquei 4 anos no judiciário. Eu sou uma pessoa que a minha vida foi resolver problemas. Eu gosto de uma pendenga. Então, o que acontece? Eu via que muitas vezes as pessoas estavam ali, elas não queriam uma sentença. Às vezes elas não queriam nem o bem, o valor, não era aquilo ali. Elas buscavam uma paz interior, um pertencimento, um reconhecimento. Então, nessas questões de herança, é clara a questão da dignidade, de você se sentir digno ao receber e da pessoa ter um alívio ao partilhar. Porque às vezes, por alguma mágoa, tem aquela história, vou deserdar fulano. Ou o pai deserda um filho, deixa uma parcela mínima para ele e muito para os outros. E às vezes a gente vê que, na verdade, a pessoa só toma essa atitude porque ela tem uma questão emocional que não foi resolvida com aquele herdeiro também, ainda que seja um herdeiro legal. Vejo também que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em assumir as suas atitudes, os seus posicionamentos. E sempre que uma injustiça for cometida, eu nem falo na questão legal, assim, falo muito nessa questão energética. Se eu deveria herdar algo e não herdo em detrimento de outras pessoas que nem deveriam estar naquela seara, por exemplo, meu pai me deserda e ele doa tudo para o filho de uma vizinha que ele gostava muito. Mas fica claro aquele afronte. O que acontece? Se aquela pessoa que não está envolvida emocionalmente, porque daqui a pouco é um inocente, tudo bem, uma criança inocente que não tem nada a ver com a situação. Se aquela pessoa não recebe aquilo de um local de muita humildade, ela herda todo esse problema com ela. E ainda assim, neste caso, ela ainda teria que... gente, tudo bem, eu aceito, mas alguém foi lesado. Quando alguém é lesado, gente, a pessoa que recebe a vantagem, ela carrega o peso dessa lesão, sendo ela inocente ou não. Claro que aí vai muito da proporcionalidade, dependendo, né, do teu grau de consciência daquilo que aconteceu. Então, o que acontece? Equilíbrio. É necessário que a gente tenha equilíbrio e que a gente sempre se baste, que é uma coisa muito difícil, né? Como assim o meu pai é rico e me deixou o mínimo? Pois é. De repente foi o que ele deu conta de ter deixado por uma série de outras coisas dele mesmo. Outro peso muito grande. Filhos fora do casamento, ou filhos anteriores ao casamento, ou filhos que a pessoa não quis ter. Isso acontece muito com relação ao pai, tá, gente? Então, eu tive um filho com uma mulher, sou um homem, tive um filho com uma mulher que eu julgo indigna. Ela tinha uma profissão que eu não aprovava, tinha atitudes que eu não gostava, e eu vou tirando tudo que eu posso, vou deixando o mínimo para esse filho,
E para o restante da família eu vou dividindo a herança. Então eu divido com sobrinhos, com netos, menos com esse filho sempre com o mínimo. Então aí a gente tem uma exclusão. Ah, Cíntia, mas por direito tá tudo certo. Ele deu o mínimo legal, realmente. Mas energeticamente, emocionalmente, não. Então todos esses outros herdeiros vão herdar também essa. Por isso é tão importante a gente analisar quando alguma coisa não tá legal. Herdei um patrimônio, herdei um valor que eu tô perdendo. Atendi um rapaz que ele herdou um valor considerável e ele começou a investir. E ele começou a perder muito rapidamente esse dinheiro. E como ele já é uma pessoa que gosta, né, dessas questões do inconsciente, conhece a constelação, ele me procurou. Ele disse, Cíntia, tu acha que pode ter alguma relação? Eu disse, claro, vamos colocar num campo. E era exatamente isso. Ele era bisneto. E eu ouvi, várias pessoas morreram, que deveriam ter recebido um valor, e ele acabou recebendo. A partir do momento que ele fez uma reverência a essas pessoas, ele se sentiu aliviado e passou a usufruir bem daquele valor. E vejam bem, então nem sempre são as pessoas que vão cobrar de você, mas você sente um peso. Nossa, eu recebi tanto, mas alguém precisou morrer para eu receber. E isso pesa no meu coração, pesa no meu sentimento, na minha emoção. É muito difícil dar exemplos para vocês, porque cada caso é um caso, e quando vem algo prático, a gente consegue ver na hora, fica uma coisa muito mais profunda. Mas o principal ensinamento é esse: receber com humildade, receber do seu lugar, ser justo, ser leal e ter uma consciência condizente com aquilo que você está fazendo. Você estar consciente, você tomar atitudes do seu momento presente, dentro da sua realidade. É aquilo, né, gente, a cobiça, não cobiçar o que é do outro, porque tem um peso muito grande e custa muito caro. E infelizmente na nossa sociedade a gente não aprende isso de forma tão... Parece que é bonito, sabe, você cobiçar. E isso tem um peso muito grande para nossa alma, para nossa vivência, para tocar a vida adiante. As maldições. Existe isso? Sim, gente. Existe. Você herda maldições também. Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Algum ancestral meu, eu já até falei isso, acho que em um outro vídeo, fez mal, abusou de mulheres no passado, tá? Violações morais, sexuais, enfim. E, sem saber, eu estava carregando isso comigo. Eu como mulher, recebi, entre aspas, uma maldição. E foi muito forte, porque eu não tinha a menor consciência disso, eu não tive contato com os meus antepassados, com os meus avós. Os meus avós maternos eu não conheci. E o meu avô paterno faleceu quando eu tinha 3 aninhos e minha avó eu tinha cerca de 15 anos. Então o convívio foi muito, muito pouco, né? Então a gente fica vivendo o imediatismo, né? A gente vive ali pai, mãe, irmãos e acha que a vida é aquilo ali, que a família é aquilo ali e esquece que custou a muitos, né? Para que a gente estivesse aqui. E eu tinha uma espécie de sufocamento, era uma agonia, uma ânsia, que era uma vontade de gritar, assim. E para cada pessoa é muito diferente, gente. Cada um sente de uma forma. O que eu percebo na minha história pessoal é que as idades batem. Então, honrei minha avó num período X da vida dela. Bem naquela idade eu identifico um gatilho com aquela honra, sabe? E fui colocar num campo esse sufocamento que eu estava vivendo naquele período. E me veio isso, que uma mulher que foi abusada por um ancestral meu teria amaldiçoado as mulheres da família. E foi um movimento muito, muito forte, porque eu me dar conta disso. Todo mundo quer ter familiares amáveis, queridos, que só fizeram coisas boas, mas a nossa realidade não é assim, gente. E assumir e lidar com isso também é bastante importante. É aquela história. Não é para esconder e para expor, não é para se vangloriar e também não é para fingir que coisas que não são legais não aconteceram no nosso sistema.
porque qualquer uma dessas coisas emaranha. E eu me lembro que eu me coloquei de frente para a representante, né, que tinha sofrido o abuso, enfim, e muito emocionada eu disse a ela, porque também crimes sexuais, assédios, sempre estiveram muito próximos de mim e sempre me revoltaram muito. E eu me lembro que eu disse a ela, eu sinto muito mesmo, eu não tenho o que fazer, me coloquei como pequena mesmo, eu disse, lamento muito, mas eu não tenho o que fazer. Então, se tu puder me liberar e me perdoar. E naquele momento eu me emocionei muito, e essa representante também. E ali eu senti uma liberação na hora, não só pra mim. Depois, em outro momento, eu também constatei com uma outra pessoa da família. Então, vejam como isso é forte. Foi lá atrás. E eu tinha herdado. Então, a audição acontece sim, gente, não é folclore. Ah, Cíntia, pra eu ficar com medo? Não. Cíntia, o que eu faço pra saber se eu tô emaranhada? Se tem alguma coisa da minha família que eu tô carregando? Veja sempre como você se sente. Tem uma pergunta aqui, gente. Quando pais e tios brigam por anos por terras e acaba havendo um assassinato de um desses irmãos, como ficam os filhos dessa pessoa que foi morta? O que acontece, gente? Assassinatos e homicídios são sempre muito pesados. Porque geralmente quem tira a vida de outro por dinheiro, bens, valores, está fadado a perder bens, dinheiros, valores e até a própria vida. Então, se essa pessoa não paga, outros virão no sistema para pagar. Ai, Cíntia, que cruel, que difícil, que pesado, mas é assim que funciona, viu? Então, às vezes, é como eu disse, você só conhece ali sua história da sua família de origem mesmo, pai, mãe, irmãos, e não sabe porque tem uma pessoa que sempre vai à falência. Ela tá honrando a vítima ou o assassino. Então, é muito importante a gente pensar, a gente conhecer um pouquinho da nossa história. Há pessoas que realmente é praticamente impossível, né, gente? A gente não tem nenhuma referência, mas nas constelações sempre vai apontar, né? Se for o caso, mas é tão importante a gente conversar com os nossos antepassados, avós, bisavós, tios. Cada um tem uma pontinha de uma história que, se chegar até você, pega. Porque uma coisa que não nos cabe também é a gente ficar furungando, futricando segredos, problemas graves, intimidades dos nossos ancestrais. Então, assim, a gente acolhe o que vem. Conversa, como é que era, avó, no seu tempo? Tio, tia, e o que tu acha? Como é que era a tua vivência com os meus avós? Isso é ok, é interessante. Se vier alguma informação que te toque ou que faça sentido pra ti, quem estuda um pouquinho, acompanha, vai identificando, né? Aí você põe num campo. Mas é bem importante ter essa fotografias antigas, gente, me corta o coração. Eu vejo gente colocando fora fotos antigas de família. E as fotos, elas identificam dores, emaranhamentos, sucesso do sistema também. Então, com uma fotografia, você pode trazer muita coisa à luz. Então, são heranças, às vezes, que vale a pena a gente manter, guardar e honrar com carinho, dar um lugar naquela gaveta para aquela fotografia. Ah, mas eu nem conheci. Mas é do seu sistema, é da sua família. Precisa ter um lugar. E se foi possível aquele registro, por que não? E essas questões, sempre que há assassinato, gente, uma das coisas muito fortes que corta é a questão financeira. Por quê? Porque sem dinheiro, atualmente, a gente não come, né? Se você não comer, você não vive. Então, falências reiteradas tem muito a ver com isso, viu? Assim como outras mortes, suicídio. Algumas pessoas se colocam do lado das vítimas. Foi muito triste, eu vou também. Então, sempre que tem alguma coisa assim, gente, principalmente atualmente, que não é tão divulgado, mas são altíssimos os índices de suicídio, é importante olhar. Quem olha para a morte geralmente está olhando para um morto que não foi visto, que não foi reconhecido ou que foi muito julgado, ou uma vítima do seu sistema. Então é bem importante olhar.
Minha mãe abriu mão da herança dela em favor dos irmãos. Isso tem consequências boas ou ruins? Como fica o campo? Depende muito de como essa mãe abriu mão. Se ela abriu mão com amor, olha, meu irmão precisa mais do que eu tô super bem, deixa com meu irmão, tranquilo. Se ela foi forçada a abrir mão, terá consequências. De repente não para os irmãos dela, mas para os seus primos. De repente até não para os primos, mas para os primos segundos, filhos dos primos. Porque alguém na frente vai honrar a injustiça. Então, outra coisa assim, eu abri mão, mas eu abri mão mega contrariado, não adianta, gente. Então, se você for abrir mão de alguma coisa, abra mão de coração, assim como quando você for receber. Porque se você recebe também de um lugar de desonra, por exemplo, a tia rica. A tia rica, eu quero mais que ela morra, porque sou eu que vou herdar. Aí você recebe aquela herança com uma arrogância, com uma sede de gastar, com uma sede de viver aquilo ali, que não é fruto do teu trabalho, da tua dor, do teu suor, sabe-se mais do que, ou da exploração de outras pessoas. E aí você pega sedento daquela energia. Assim como daqui a pouco a tia foi uma pessoa maravilhosa, benevolente, te escolheu, deixou pra ti, você que é uma arrogante, sem vergonha também, que não valoriza nada, uma pessoa que, sabe, mesquinha, o que você vai fazer? Você não deixa de ser um pouco indigno, entendeu? Você não tá dando valor, não tá pegando o que tem de bom. Então, gente, aqui não tem santidade, né? Ninguém é santinho, nós somos pessoas, temos emoções, temos nossos momentos fleumáticos, coléricos, enfim. Mas, por isso é tão importante a gente estar no presente, ter um foco de dizer assim, como eu tô me sentindo diante disso? Isso faz diferença pra mim? Não faz? Interfere na minha vida? Não interfere? Esse exemplo que essa moça me passou é muito importante também. Minha mãe abriu mão em favor dos meus tios. Aí eu vou brigar. Ai, mãe, viu? Porque se tu não tivesse aberto mão, hoje eu teria patrimônio. Muito disso acontece, gente. Tem famílias que realmente a pessoa abre mão e aí depois de um tempo o filho fica sabendo, mas meu pai não deveria ter aberto mão, ele abriu mão da minha herança. Gente, isso é de uma arrogância. Isso te provoca uma fraqueza. Eu brinco que assim, é aquela fraqueza nas pernas, você não vai adiante mesmo. Aquela coisa assim, não, mas abriu mão da minha herança, meu bem, acorda. Eu sei que tem gente aqui que vai, daqui a pouco até me bloqueia, gente, paciência, tem coisa que a gente precisa falar. O pessoal precisa acordar. E aí, principalmente pessoas que não têm muitas posses, assim, não vou deixar nada mesmo que só vão se matar. E às vezes é verdade, gente. Quantos filhos a gente vê que o pai morre e o filho quer tirar a mãe de dentro de casa porque tem que dar a parte do bonito, tem que dar a parte dos mimosos. Difícil, né? E a gente se depara com isso todo dia. Então é interessante ter um pouquinho de consciência. Tem problema usarmos objetos, roupas e joias herdadas de nossos antepassados. Tem problema? Quem gosta de uma joia de morto aí, de uma roupinha, de uma coisinha? O que vocês me dizem? Vocês usariam tranquilos ou estão passando a vez? Geralmente, quando a gente gosta da pessoa, a gente se sente feliz em usar, né? Até, nossa, alguém fez a passagem que é uma pessoa querida na família, cada um vai lá e pega uma pecinha de roupa, pega uma coisinha, às vezes nem pra usar, mas pra guardar. Gente, não tem problema. O que tem que olhar é um pouquinho da herança energética, né? Porque não deixa de ter a energia daquela pessoa. Quando ela te dá em vida é um pouquinho diferente. Quando você herda e tá usando e tal, é a mesma postura. Se eu uso com carinho, amor, com honra, tranquilo. Agora, se eu tô ali ostentando uma coisa que não... Se a pessoa não ia muito com a minha fuça, eu vou lá e herdo uma coisa que ela gostava muito, ela vai gostar ou não? Ó, eu uso os brincos da minha avó. Se a avó ia gostar disso, tá tudo certo. Geralmente sim, porque as vós amam os seus netinhos. Eu sempre digo, gente, é muita postura, tá?
Pode ter alguma coisa que pese mais, sim. Algumas pessoas são mais sensíveis e vão sentir, outras não. Aí entra numa questão bem energética que, né? Genética, gente. A gente herda muita coisa ruim e muita coisa boa. Só que a gente tem mania de anotar só aquilo de ruim que a gente herdou, né? Eu, por exemplo, tenho os dedos tortos do pé da minha mãe. Olha o que eu herdei da mãe, hein? Os dedinhos tortinhos do pé, coisa muito estranha. E os dentes, eu usei aparelho. Aqui era tudo acavaladinho, gente. Iguais, idênticos aos da minha mãe. A fuça é do meu pai, né? Essa carinha aqui, se tu vou colocar um bigode, é meu pai com a mesma idade que eu. Um pouquinho mais velho. Então, a gente herda traços, herda características, trejeitos. E aí, aquilo, cabe a nós termos consciência do que é bom a gente mantém. E o que não é legal, que a gente pode modificar, a gente vai modificando. Mas repugnar algo, aí é muito ruim, porque você está excluindo você e está excluindo aquela pessoa também. Então é bem importante ter isso em mente. E outra questão importantíssima que eu sempre gosto de trazer é a questão de saúde. Então, assim, minha mãe, meu bisavô era cardíaco, meu avô cardíaco, meu pai cardíaco, eu sou cardíaco. Tá, e quando você vai quebrar esse ciclo aí? Porque a conta já foi paga lá atrás, gente. Não precisa ter 5 gerações de cardíacos na família. Então, com constelação a gente tem muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque assim, não é que constelação cure, tem uma cura. Não. Mas tem coisas que a partir do momento que a gente toma consciência, a gente solta. E isso influencia diretamente na saúde das pessoas. Então, eu já atendi diversas pessoas que têm problema de saúde na família, que é uma perpetuação por amor. Você teve, eu vou ter também. Cíntia, ninguém vai querer isso. Conscientemente não, mas inconscientemente sim. Tem gente que é tradição, gente. Você chega numa roda, assim, num domingo, numa família, num almoço. Então, esses dias eu ouvi. A avó tinha varize, a mãe teve varize, olha aqui minhas pernas de varize, como é que estão. Mas é uma coisa assim que a pessoa fala com eu pertenço. Então, pra pertencer, eu quero tanto pertencer, eu amo tanto, que eu vou ter todas as perebas também. Não, né, gente? Fiz um trabalho com um rapaz, paulista ele, e ele me contando. E é cardiopatia. E ele acabou fazendo uma cirurgia há pouco tempo atrás. E o médico disse pra ele, super jovem, olha, cara, tu vai ter que te cuidar, enfim. E ele decidiu procurar e tá se sentindo outra pessoa. Sim, não substitui a medicina, então ele tá se tratando, tá? Mas assim, uma coisa que era pra ser gravíssimo, que o médico meio que disse, tu parou tua vida, a partir de agora, se tu quiser te manter vivo, pequenas caminhadas, pequenos esforços, não estava trabalhando. Começou a se tratar, fez constelação, tá fazendo tratamentos alternativos e tá tendo uma vida normal, que o médico disse que ele não teria. Então tem coisas, gente, que a gente precisa aliar, a gente precisa abrir a cabeça, né? E o precisa é forte. Então é muito interessante, conveniente que a gente se abra para conhecer as coisas, para dar uma chance para aquilo que a gente não conhece, não domina ainda muito bem. Eu noto isso de forma muito forte nas constelações também. Problemas de pele em família. O meu pai tinha perebas terríveis. Eu vim pior que ele. Então, desde muito pequenininha, os meus pés ficavam em carne viva. Eu sou meio normalzinha, tá, gente? Quem não me conhece se acostuma. Essa mulher teve tudo na vida, ela viveu tudo, ela trabalhou em vários lugares. Eu falo de mim, gente, porque é um exemplo que eu posso dar sem ferir ninguém, tá? Mas eu tinha muito sério, então meu pai vivia comigo pra cima e pra baixo em dermatologistas e não resolvia. Problema de pele, gente, é raiva. Raiva acumulada do sistema. Então, é algo que você precisa tirar. Eu me coçava toda. Então, é algo que você precisa tirar. Sua pele escama, cai. Então, assim, eu tinha 500 diagnósticos que não se confirmavam. Então, era rosácea, eritema multiforme.
enfim, gente, olha, nem... Graças a Deus, ela tá tão longe que eu já nem lembro mais de tudo. E nada resolvia. Então, se você tem algum problema de saúde muito grave, ou que ele não tem resolução, não tem um diagnóstico preciso, procure. Porque pode ser herança do seu sistema, que você adotou para pertencer, ou para purgar mesmo algo que não é seu. E a gente pode deixar mais leve, pelo menos. Algumas pessoas cessam. Eu hoje tenho só o que é meu, assim. Tá muito mais leve, muito mais tranquilo. Então, tem coisas que a gente herda sem saber, que a gente nem escolhe herdar também, ou escolhe por amor de forma inconsciente. A gente olha para aquilo tudo e diz, bah, eu vou carregar isso também. É uma tradição de família ser assim. Ou minha família tem muito disso para transmutar, eu vou começar a transmutar. Vou sofrer isso para que vejam no meu sofrimento o sofrimento que provocaram em outros. Ou o sofrimento que sofreram e não foi reconhecido. Então, são sempre extremos. Herança é maravilhoso, gente, mas a gente precisa receber com alegria, com gratidão, de forma da forma mais tranquila possível, assim. Porque às vezes é necessário um movimento. Sim, já teve alguma coisa onde as pessoas... um caso muito interessante que eu quero dividir com vocês que eu me lembrei agora. Foi assim, uma mãe super protetora e o homem herdou o carro depois que ela faleceu. E ele não conseguia vender o carro por nada e ele estava muito incomodado com a energia do carro. E era um carro bom, tudo zero, não tinha porquê, mas ele decidiu que ele não queria mais o carro. Enfim, o que aconteceu? Aquela mãe amava tanto, cuidava tanto, que aquele carro acabou representando, de certa forma, um sufocamento, um excesso de cuidado que já não cabia mais para um adulto. Aí, quando ele foi constelar a venda do carro, estava completamente atrelada a essa questão de crescer, de se libertar, de será que eu estou pronto para seguir sem a minha mãe, ainda que ela não esteja aqui? Se eu vender esse carro, será que eu não estou traindo minha mãe? Ela confiou em mim, ela deixou para mim e esse carro era importante para ela. Então, essa live é só para dizer para vocês que para olharem para a herança de uma forma mais holística, assim, mais integral, de tudo que envolve uma herança. Quais são as consequências de herdar e de proporcionar herança para alguém também. Imóveis antigos que têm muita história. É muito importante que quando a gente herda e vai ficar, enfim, ou vai fazer um negócio, a gente agradecer aquilo ali e fazer bons negócios para levar a vida adiante, né? Bons negócios para ficar bem. Porque quando você pega o dinheiro de uma herança ou um bem e faz algo de ruim com ele, também é uma ofensa a todos os seus ancestrais. Por exemplo, a pessoa é viciada. Ela pega aquele dinheiro de herança e gasta com drogas. Então a gente também pode ofender, digamos assim, né? O nosso sistema. E buscar sempre honrar no amor, honrar na alegria, buscar que seja mais leve. Eu lembro que houve um período que meu pai abriu mão, não era nada muito vultuoso também, mas pelo regime de bens com o qual ele se casou com a minha mãe, ela também teve de assinar e tal. E eu nunca tinha entendido por que, né? Abriu mão de alguma terra lá em Mato Grosso do Sul. E no nosso sistema já tinha brigas por terras entre familiares. Então isso é muito forte, gente. O nosso territorialismo, ele ainda... E é um custo, é um preço muito alto que a gente não vê pagar. E aí alguém que tem uma doença emocional séria, são gerações, geração após geração brigando. Então os tios, o pai já não se dá com os tios, daqui a pouco você não se dá com seus irmãos, os primos não vão se dar. E nossa família é assim mesmo, tá? Mas por quê? E tudo que você herdar é uma reverência, gente. Eu agradeço, eu recebo
e eu peço permissão para fazer um pouquinho diferente. Daqui para frente eu vou usar isso aqui do meu jeito, mas eu vou fazer algo de bom com isso. Também honra você que deixou para mim. E aí não interessa se é algo muito vultuoso ou se é uma lembrança, se é algo que tem um valor mais emocional. É uma forma de, como a gente fala no direito, perfectibilizar o contrato. Eu te dei, você recebeu, agradeceu, ficou leve, fechou um ciclo. Enquanto a gente não fecha esse ciclo, algumas energias, algumas dificuldades ficam atuando a nosso entorno. E às vezes até cobranças, por exemplo, eu herdei algo, minha família gostaria que ficasse comigo, mas pode ter uma cobrança também, eu me sinto pesada, eu me sinto tendo que fazer o mesmo, fazer igual. Então pesa pra mim. Aí eu já não quero, eu estagno. Então quando a gente diz, não, agora eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer do meu jeito. Então eu fiquei, eu estou aqui. E agradece, tudo flui de forma muito mais tranquila, muito mais serena. Eu vou pegar uma cartinha sistêmica aqui pra nós, com uma palavra e uma imagem que nos remeta a algo referente à herança. O que nós precisamos saber, fazer referente à herança? O que está oculto no nosso inconsciente que a gente precisa olhar no que diz respeito a heranças? Lembrando sempre que o melhor caminho, né, gente, é ser o mais justo, o mais coerente possível. É aquela máxima que já nos ensinaram muito tempo lá atrás, né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Quando a gente aprender a usar de fato essa fórmula, eu acredito que a sociedade, o mundo vai ficar muito mais leve, mais fluido, né? Mas até que a gente chegue nesse patamar aí, tem algumas questões para pontuarmos. E isso que eu trouxe muito relacionado à família mesmo, gente, vale para empresas, instituições, cidades, países. Sabe quando um município cresce, né? Um município cresce tanto que vai formar outro, e aí vai haver uma emancipação e tal? Então, o que eu herdei lá da origem? Então, serve para várias coisas na vida. Vamos ver aqui o que vem para nós. Estar confuso, ó. E alguém, olha só, uma pessoa, uma criança, no topo do escorregador. E eu acho que tem muito a ver com essa questão de herança mesmo, né? Confunde a cabeça da gente, é muita coisa que se fala, aí tem a legislação, tem o que a família acha, o que os parentes estão dizendo, o que os vizinhos vão falar. E aí eu fico ali meio confuso, será que eu escorrego, eu deixo fluir ou eu travo lá? Aí vocês vejam aí no sistema de vocês o que cada um vai entender disso, no que a imagem e a palavra toca aí o coração, a emoção de vocês. O que me deixa confuso? E aí muito isso, sabe? Outra coisa importantíssima. Gente, papai e a mamãe fez reunião com os filhinhos para repartir a herança em vida. Corram! Mete o pé! Não, gente, eu vou lá, eu vou sentar e vou debater. Você vai estar saindo do seu lugar, você vai arrumar um perrengue para você. Você tá reunindo aí para definir a morte do papai e da mamãe. Ai, Cíntia, que horror! Gente, eu sou obrigada a falar, né? Eu sei que eu sou politicamente incorreta. O pessoal da constelação não se expõe tanto assim, não, mas eu cheguei num limite que eu acho assim, ó, para ajudar o maior número de pessoas possível, eu preciso fazer com que essas pessoas pensem, né? E pensem sob a ótica do que é mesmo. Então, alguma coisinha vai... Não façam isso. Se eles angariaram patrimônio, mesmo que herdado, não interessa. Se eles estão lúcidos, eles que se resolvam e façam um testamento de acordo com aquilo que eles acham. Pedir opinião para os filhos é judiar desses filhos também.
Então, se você aí que tá me ouvindo e tem bens para deixar, tem que fazer reunião com o filho não para ver o que os belezas querem herdar, como é que eles vão dividir o que é seu. Seja homem, mulher, seja pai, seja mãe, seja avô, tio, tia, sente-se com a sua canetinha, papelzinho ali. Seja muito honesto com você, com as suas emoções e faça você o que você tem que fazer. Porque tem algumas responsabilidades, gente, que a gente não deve partilhar. São só nossas. É mais poderoso, é mais forte quando a gente assume a responsabilidade que é nossa, que a gente tem. E passar essa responsabilidade para os menores é sempre prejudicial. Se não deu problema ainda, ali na frente vai dar. Então, que a gente tenha essa consciência. Ai, mas ninguém gosta de falar de herança também, porque, né? Gente, todo mundo vai morrer. Nasceu, cresceu, um dia vai. Tem bens, tem patrimônio. Analisa seu coração, pensa, reflete com as tuas emoções, anota, testamento no cartório. Aí já é um pouco advogada falando, tá? Não tem coisa melhor. É a garantia que você tem de que vai ficar tudo certinho. Ai, não, mas eu já falei com meu filho mais velho ou com meu filho mais novo. Geralmente o do meio escapa dessas pendengas aí, tá? Geralmente é o mais velho ou o mais novo. Não, eu já falei, tá tudo certo. Já falei pro mano, já falei pra mana que vai ser dividido assim, assim, assim. Eis que a pessoa foi tirada do lugar dela também. E aí, na hora do vamos ver, ela faz como ela acha que deve fazer. Bela receita para dar tudo errado. Ela se emaranhou os irmãos e você também tem sua parcela nisso, porque entregou a outra pessoa uma decisão que era sua e que você tinha condições de tomar. Então, tem patrimônio, tá em estado de lucidez, pensa nisso, é importante para todo mundo. Cíntia, e pais herdarem coisas dos filhos, que é mais raro, né, gente? Geralmente a gente tem filhos, mas a herança necessária, por exemplo, no direito, não tem filhos, não tem, né? Os pais vão herdar. Tem algum problema nisso? Não tem não, viu, gente? Funciona da mesma forma. Eu agradeço com que eu fiquei. E aí entra uma questão energética mais forte ainda. Então, assim, às vezes os pais herdam algumas coisas dos filhos e ficam apegados. Porque geralmente é uma dor muito grande, né? Os pais esperam que eles partam primeiro. Então, você ficar com algo do seu filho como se fosse um monumento. Sabe esses pais que estão numa dor muito profunda e aí, assim, nunca mais desmancham um quarto, por exemplo? Gente, isso é bem pesado para quem foi e mais pesado ainda para quem ficou. Por quê? Porque você não aceita. Você não aceita o fluxo da vida, né? Que a morte faz parte da vida. Então você quer congelar aquele momento, quer congelar aquela vivência. E quando você congela algo e fica naquilo ali, você não flui. Ai, não, mas eu toco a minha vida normal, eu trabalho, tenho reunião de... Sim, a sua emoção tá onde? Então, a gente está vivendo um momento muito desafiador em termos de existência humana, em que nós precisamos ser muito sinceros com as nossas carências, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Não é o outro vir me apontar. É eu sentar de frente para mim mesma. Eu sempre digo, gente, eu trabalho agora com espelho, ó. Às vezes a pessoa chega aqui, eu faço assim pra ela, olha aqui. Fala isso que tu tá me dizendo olhando pra essa pessoa aqui. Ah, eu não consigo falar. Pois é. É com essa pessoa que você tem que conversar. Então, pesa, viu? Aí pesa porque você tá travando a sua vida. E a vida, ela sempre vai seguir o fluxo. E eu sempre digo, ou a gente segue, caminha e consegue escolher, ou a gente senta, só que a vida nos arrasta. Aí se eu sou arrastada, eu me esfolo, né? Se eu sou arrastada, eu me machuco. E machuco as pessoas que estão no meu entorno, porque elas têm que parar a vida delas para cuidar de mim. Mas aí eu já tô entrando num assunto que também é punk, que é essa questão dos pais que ficam e dos filhos que vão, enfim. Eu sei que eu já falei aqui com relação a bebês, mas daqui a pouco eu vou fazer algo aí sobre os filhos adultos que se vão antes dos pais. Então sempre pesa, né, pra quem vai. Ninguém quer ser empecilho na vida de ninguém, ainda mais de quem ama. Então é importante você, se seu filho deixou algo pra você, faça algo de bom com isso. Se são coisas que não são úteis a você, que não tem valor econômico,
fique com algo que tem um valor emocional específico ali, mas o restante, passe adiante que a vida vai fluir. Né? Não adianta você criar um templo porque aquela pessoa não vai voltar. Toda estagnação, pessoal, é contrária à vida. Ou tudo que atropela, sabe? Não aceitações são contrários ao fluxo da vida e sempre trazem consequências. Às vezes a gente não vê a consequência na nossa vida diretamente, tá? Mas é muito fácil a gente ver a consequência no entorno. Então, sempre que a gente consegue se centrar e olhar também para o lado, para os nossos familiares, filhos, sobrinhos, a gente consegue ter uma perspectiva de algumas coisas. Desacelerar e centrar é o nosso maior desafio. Então, eu vou encerrar por hoje. Eu espero que vocês possam ser bastante prósperos e deixar diversos legados, tanto emocionais, intelectuais, quanto materiais também, que é importante. Que deixem boas vibrações e que também saibam receber daqui pra frente. Se precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Agradeço a todos que passaram por aqui, enfim, muito obrigada e até um próximo momento. Tchau, tchau.